Boa noite, servidores e seguidores do SOS. Estamos aqui mais uma vez participando do podcast. E eu tenho a honra de ter ao meu lado o professor servidor Fabiano Basto. Obrigado, Fabiano, tá? Pelo seu convite, o convite aceito, né? Porque foi feito um convite, Obrigado. Ele aceitou. E é isso aí. Sim, obrigado. E hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato a vereador Fábio Padella. Muito prazer, Fábio. Prazer, é um prazer ter você aqui, tá? Gostaria que você se apresentasse um pouco, tá? Eu sei que você é da Ordem Pública, da Secretaria de Ordem Sim. Pública, você é auxiliar administrativo, Sim. atualmente. Fala um pouco sobre você. Boa noite, meu nome é Fábio Padella, sou filho de Rogério Padella e de Júlia Okazaki. Sou nascido e criado em Itaguaí, tenho 41 anos, casado, pai de 2 meninos, sou servidor efetivo administrativo há mais de 20 anos, sou formado em administração de empresas e tenho após em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Sou morador do bairro do Engenho e atualmente eu estou na Secretaria de Ordem Pública e Limpeza Urbana. Fábio, me fala um pouco sobre essa sua pós na FGV, né? Uma pós de peso, hein? Essa pós, eu comecei ela eu fiz ela em 2014. Eu tive a oportunidade de estar com um secretário na época de administração, o professor Fuad. Ele era do Tribunal de Contas e é professor na FGV. Então ele trouxe a FGV para a prefeitura, para ajudar no plano de cargo e salário, para ajudar no desenvolver. Então eu comecei a ter contato com eles com o Itaguaí, e eles mandaram um polo para cá, de Caxias, que era feito em Itacuruçá. Aí eu mandei meu currículo, me interessei pela pós, mandei meu currículo, fui aceito. Uma pós bem de peso. Sim. Eu era o único aluno sem ser engenheiro, né? Porque o público era mais para engenheiro. Mas questão de projetos, nada mais é do que você administrar e tocar um projeto, desde a sua base à sua conclusão, para a gente evitar desperdícios E essa pós era sobre... Era uma pós? Em gestão de projetos mesmo. Em gestão de projetos. Gestão de projetos. Fábio, eu tenho que perguntar isso, tá? Porque é importante. Essa pós, ela foi com recursos próprios ou... Próprio. Apertei bastante. Na época, eu tinha acabado de casar e não tinha filhos ainda, né? Então, a gente conseguiu deixar de fazer bastante coisa e investir no estudo. Eu já vinha com essa vontade, né? Com essa vontade. Eu sempre, quando eu estava... eu nunca estava só parado, só trabalhando. Sim. Sempre estava procurando... Criar algo mais. Sempre com algo mais. Se eu não estava fazendo um curso pelo Tribunal de Contas, que eu tenho diversos cursos pelo Tribunal de Contas através da prefeitura. A prefeitura tinha um convênio, então estava mandando sempre a gente para o Rio, ou então eles vinham para cá, e eu me inscrevi em tudo. Tudo que aparecia eu me inscrevi. Não é da sua área, não sei o quê. Mas meu secretário fazia o pedido para eu sempre estar antenado em tudo. Então, assim, foi muito importante. Perfeito. Hoje, essa pós, ela te ajuda aonde você está atuando? Você acha que você foi aproveitado? Essa tua pós está sendo aproveitada? Não. Não, ela não é aproveitada. Assim, a gente consegue usar ela no nosso dia a dia, em determinadas situações, né? Em administrar qualquer coisa. Uma pós de projetos início, meio e fim, e você conseguir manter prazos, manter comunicação, você manter aquilo no ritmo. Isso é importante, essa pergunta, Fábio, porque o que o servidor, né, isso é uma demanda do servidor, né, o que eles solicitam muito
até ao atual governo, é que seja aproveitado os seus conhecimentos. Então, eu nunca canso de dizer, tá, que o servidor de Itaguaí, nós temos excelentes servidores preparados. Sim. E a prova disso está aqui, né? Uma pós a FGV. Então, assim, por que não aproveitar esse servidor onde ele realmente precisa colocar em prática os seus conhecimentos? E é isso que a gente quer, né, mostrar para os futuros, né, candidatos, para os candidatos, futuros gestores, que é necessário fazer, né, um apanhado. Esse servidor aqui tem essa graduação, esse curso aqui, esse conhecimento, vamos aproveitar aqui. Sim. Sem precisar contratar alguém de fora, né? Se a gente acabou, não tem mais servidor para ocupar esse cargo, vamos então talvez contratar, porque é cargo técnico. Então, assim, é uma coisa que eu nunca canso de falar. Fabiano, você pode até concordar comigo? Concordo. Inclusive, a gente tem servidores na educação, na saúde, né? Em todas as secretarias. A gente, né, tem servidores com muita qualificação. Que, infelizmente, para algumas funções, é o cargo comissionado. Né? Eu tenho até uma das minhas bandeiras que eu defendo, é a questão que os comissionados deveriam ser servidores efetivos também. Né? Porque o comissionado, a gente entende que o comissionado é um cargo político, mas esse cargo comissionado ele também pode ser, principalmente ele tem que ser muito ocupado, né? E infelizmente o que a gente vê aí é uma média de no máximo 15% dos cargos comissionados sendo ocupados por servidores efetivos. Isso é muito ruim, porque somos nós efetivos que continuaremos independente de governo e, claro, motiva, né, outros servidores até se envolverem mais com a cidade. Né? E uma coisa que eu acho interessante é o servidor buscar atualização da sua ficha cadastral. Porque no período que eu estive na administração, eu sempre fazia um filtro no sistema. Eu sempre buscava pela graduação, pela pós-graduação, para a gente mover os funcionários na área que ele é formado. Perfeito. Então, eu tinha dificuldade. Assim, a gente colocava, a gente via, tinha um pós-graduado, um que entregou geralmente a pessoa passa no concurso, entrega a documentação ali. Depois que ela se forma, ela dá entrada num processo adicional de nível superior, aí sim passa a constar, mas nem sempre está no histórico. Perfeito. Então, assim, se tivesse uma atualização, eu acho que fica até mais fácil para os gestores para garimpar esse pessoal. Porque Fábio, existe essa atualização todo ano. Eu sei porque eu faço essa atualização. Todo ano você vai lá, recebe uma fichinha. Eu falo da escola, sim, tá? Da educação. Recebe uma fichinha, toda escola que você entra. Mas será que aquilo vai para a Secretaria de Educação ou aquilo fica arquivado na Secretaria? Então, eu acredito que fica na Secretaria da pessoa. Porque eu, como na época administração, a gente não recebia. A gente fazia uma atualização de tempos em tempos para telefone, endereço, e-mail, mas assim, era muito superficial. E eu sei que todo ano a gente faz uma atualização ali, mas é uma atualização para o DP só da secretaria. Então tinha que ter uma campanha, alguma coisa para levantar isso, para garimpar mesmo, para a gente ter lá. Então, assim, eu não sei como é que atualmente está. Eu estou falando pela minha época. Sim. Ali. Você ia pelo sistema, mas se não é lançado no sistema, como você vai saber? Na educação, eu passei pelo Departamento de Movimentação e Estatística e eu cheguei a fazer um trabalho desse sentido, porque eu precisava saber professor D1, que tinha feito uma faculdade, uma graduação, né, em língua portuguesa, em matemática, em ciências, né, em alguma área que eu pudesse aproveitar. Eu cheguei a fazer esse levantamento. E realmente é uma demanda que parte da Secretaria. A Secretaria de Educação tem que cobrar para a gente ter isso organizado. Na época a gente tentou atualizar um pouco, até com questão de pós-graduação, mas eu não vejo isso, né? Porque essa ficha, Rita, ela é enviada para a Secretaria de Educação, mas não é colocada num sistema. Né? Na época eu tinha um sistema porque eu precisava. Existia uma demanda na rede, e agora eu não sei como é que está sendo, mas é uma questão importante a se pensar. Hoje nós temos, Fabiano, nós temos um sistema
de aquele sistema de pagamento. Nós temos o contra-cheque, onde tem Isso. tudo ali. E ali você tem quando você consegue, você mesmo, mas não funciona. Não funciona, perfeito. Eu já tentei colocar as minhas graduações. Eu sei por colegas que teve a troca de sistema agora e esse novo sistema é bem complicado, é bem difícil. O outro já não acontecia, porque eu já tentei também. O outro veio um sistema o sistema foi aplicado em 2004, se eu não me engano, 2002, né? É um sistema bem antigo, ele foi praticamente 20 anos aí na prefeitura. Então, assim, era um sistema já conhecido. Eu sei que agora os colegas estão tendo muita dificuldade. E aí, Fábio, você investe num sistema que não é barato, mas ele não atende. Ele não atende o servidor. Tem que ser transparente, aquilo tem que ser uma transparência. Sim. Na verdade, Rita, eu acho que é uma questão de mudança dos governantes, né? Nós, servidores, podemos cobrar bastante sobre essa mudança para forçar essa mudança de cultura deles. Porque não adianta também ter servidores qualificados, não adianta o sistema saber se os gestores não quiserem aproveitar. Os gestores que eu falo são os eleitos, né? Sim. O prefeito, se os secretários que estiverem ocupando a cadeira ali não tiverem interesse em saber. Então, acho que é importante a gente cobrar para que mude essa cultura, né? Essa é a ideia da gente estar falando aqui, né? Para pensar no futuro. E você sabe que quem ganha é a população. Porque Claro. se eu tenho meu filho que está sendo acompanhado por uma pessoa que é pós-graduada em educação especial, tá? Eu estou muito mais tranquila. Perfeito. Ela vai conseguir atender, né? Sim. Se eu tenho um aluno que está ali precisando de uma professora que tenha Libras, não é? Sim. Então, assim, eu acho que quem ganha é a população. Sim, é igual na área administrativa, né? Se a gente botar, o cara tem uma qualificação, um curso, né, de especialista em gestão de projetos. Nós temos muitos projetos em Itaguaí, né? Será que todos que estão ocupando ou cuidando desses projetos têm uma qualificação como a do Fábio? Acho que essa é a grande questão, né? E às vezes esses projetos precisam sair do papel. A gente precisa ter gente competente para tirar o projeto do papel, saber como vai. Não é falar bonito. Porque falar bonito tem um monte de gente. Eu quero é que venha e faça. É chegar lá e falar e fazer. Certo? Não é chegar, eu vou fazer, eu vou prometer. Não é prometer, fazer. É fazer e dizer para a população, eu fiz, eu implantei esse projeto aqui, deu certo, não deu certo, reconhecer que não deu certo, vamos mudar porque não deu certo, escutar os servidores, escutar os pais, escutar a população. Isso é importante. Perfeito. Fábio, o que te levou, né? Você agora é pré-candidato a vereador. Né? Com toda essa bagagem aí, você quer mais, você quer fazer algo, né? Você quer chegar lá e conseguir fazer alguma coisa para a população. E o que te levou? Assim, eu sempre fui motivado pelos meus próprios colegas, porque eles viam o meu empenho em tentar resolver as coisas. Minha esposa fala que é um defeito meu não saber dizer o não. Mas eu não consigo dizer não. Então, assim, eu fico tentando, e fico muito chateado quando eu não consigo alguma coisa. Estou sempre tentando ajudar as pessoas, direto ou indiretamente, né? É assim, me faz bem servir. Quando eu estava na Secretaria de Administração, ela que fez surgir eu cursar Administração de Empresas. A sua esposa? Não, a secretaria. A secretaria. A Secretaria de Administração. Eu estava ali, eu falei, poxa, então eu vou ir para uma área que vai pegar tudo ali. Eu quero dar o melhor para a população, então eu preciso me qualificar mais. Então vamos lá, é isso? Aí eu estava ali, né? Aí eu comecei a desenvolver algumas atividades que fugiam da parte administrativa. Como cuidado, uma manutenção a administração ela ficava responsável pela manutenção do prédio. Então já envolvia mais coisas. Aí eu passei a lidar com mais pessoas no operacional. Eu comecei a gostar daquilo, porque a gente começava a fazer as coisas, começava a fazer umas melhorias, começava a reparar as coisas e economizar em algumas coisas para a prefeitura. Aí teve um tempo que a gente passou por sérios problemas em governos passados,
que não se conseguia licitar. Então a gente recebia a notificação do Ministério Público que ia visitar tal departamento, tal abrigo, e assim, as coisas lá estavam bem ruinzinhas. Então a gente, como prefeitura, a gente saía com a parte o pessoal de manutenção, e a gente resolvia aquilo ali. E aquilo ali começou a crescer, né, em mim. Falei assim, poxa, é tão bom você... já era bom você ajudar um colega servidor ali com uma bobeirinha que ele precise, né? Mas você resolver uma coisa maior que impacte mais a vida da pessoa é uma coisa que me deu mais vontade de fazer. Aí veio a oportunidade de gestão de projetos, fiz e tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Obras. Quando eu fui para a Secretaria de Obras, que eu fui para a rua e que eu conseguia resolver problemas de pessoas mesmo ali que estavam necessitando de alguma coisa que estava prejudicando muito a casa delas, muito o ir e vir, sabe? É uma coisa que já tinha anos de problema, eu conseguia lá e eu resolvia, via gratidão, aquilo ali, nossa, aquilo ali para mim tem preço. Não tem preço. Aí eu sempre estava na minha cabeça que eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir. Eu me sinto mal quando eu sou servido. Eu gosto de estar ali na parte operacional, eu gosto de estar ali botando a mão no trabalho mesmo, ajudando. E isso foi me motivando a fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, atualmente, ela cresceu mais pela atual situação que nós estamos, né? A gente vê a Câmara, a gente vê o tipo de fiscalização que é feito, a gente vê o trabalho que está sendo feito, e a gente para pensar, poxa, se eu tivesse ali, se eu tivesse aquela caneta ali, será que eu não poderia fazer melhor, não poderia fazer diferente? É lógico que a gente fica se questionando se é capaz daquilo ou não, mas se a gente tem vontade e a gente quer fazer o bem, assim, a gente tem que ir fundo. E isso está sendo a minha motivação, de ser uma ferramenta para melhoria. Sim, e eu usar acho... o gabinete para mudar, transformar a vida das pessoas. Perfeito. Positivamente. Importante, Rita, que ele fala que não é só uma vontade dele, né? É uma demanda também que pessoas em torno dele estão pedindo, estão, né? Agora, isso é importante, Fábio, isso é um apoio fundamental. Sim. Você ter o apoio da família, você ter o apoio de amigos, de servidores. De ajudar, né? A gente que é da educação não te conhece muito bem. Acho que é importante estar até batendo papo aqui para a gente te conhecer bem. Outras secretarias também, né? Que são grandes aqui na prefeitura. Mas, assim, acho legal a gente conhecer alguém de dentro da prefeitura que entende bem o sistema ali, né? E com essa vontade e tendo esse clamor. Pô, acho legal isso, né? Sim, tá tendo um apoio legal. Agora, Fábio, apesar de você ser da base, né? Essa vontade de vir, né? Pré-candidato a vereador surgiu de você. Partiu de você, você que quis. Sim. Não foi convite, não, foi você que quis. Sim, você. Eu sempre... Isso é importante deixar. Eu sempre imaginei, mas eu nunca, assim, tive... eu tive a coragem de apertar o play, de ir, né? Teve a influência, sim, de pessoas, de colegas, de servidores que, poxa, vai lá. E porque eu sempre fico falando, poxa, a gente tem que botar algum servidor, porque nós somos quase 7 mil servidores efetivos, então se a gente quiser, a gente pode fazer uma revolução, sabe? Se a gente parar para pensar, somos esse número todo, mas o pessoal não é daqui. Mas se a gente pensar, 1/3 é daqui, metade está comprometido, mas a gente sobra um número muito grande. Nós temos tudo para ter um servidor representante que vai lutar pelos direitos, pelos nossos direitos, que vai levantar a nossa bandeira, que vai correr atrás dos nossos direitos. Assim, isso é muito importante, e eu estou sempre falando com os colegas. Tem alguns colegas que compraram o projeto, tem outros que não é muito minha área política, não sei o quê, mas eu falo, poxa, a gente respira política. Se nós não fôssemos servidores,
a gente estaria envolvido direto e indiretamente, mas nós estamos dentro, nós estamos diretamente, não tem outra coisa. A gente acorda, a gente dorme e acorda respirando política, é a nossa vida. E para a população no geral, que está à mercê do poder público, ela tem que participar, porque isso envolve diretamente. Fábio, a questão das pessoas, elas estão desacreditadas da política atualmente. E cada vez mais a gente vê que isso está aumentando. E a gente precisa mudar isso, né? A ideia do podcast até surgiu para que a gente pudesse, dá para mudar, dá para colocar lá dentro pessoas que vai fazer sim a diferença, que vai mudar, que a gente vai poder contar quando a gente tiver uma demanda. Sim. O que não pode acontecer é o que tem acontecido nos últimos anos. O servidor tem uma demanda, mas não é recebido, né? Não há um diálogo. Essa falta de diálogo, né, enfraquece, deixa o servidor desacreditado. Então, a gente quer mudar isso. A nossa mudança é colocar pessoas que realmente vão atender a demanda, não só do servidor, mas do servidor, da população, da mãe que tem o seu filho lá precisando de um mediador, né? Enfim. Nós somos a prefeitura. Nós somos o serviço público. Nós somos a ponta, o meio e o fim. Nós somos tudo inicia na gente e termina com a gente, sabe? A gente tem que pegar isso, as pessoas têm que ver isso, elas têm que acreditar na política, sabe? Porque as eleições municipais a gente sente literalmente na pele, que são os vereadores e os prefeitos, eles estão ali do nosso lado, sabe? A gente depende da saúde, da educação, da segurança. Então, assim, não existe você fechar os olhos e falar, eu não acredito em política, eu não quero participar, eu vou votar em branco. Não. Está completamente errado. Eu falo, você quer uma mudança, então você seja essa mudança. Tem que partir da gente. E assim, eu acredito muito que as pessoas estão amadurecendo, que elas estão vendo o que elas podem fazer. Então, eu acredito muito numa união. Sim. Eu acredito muito nos servidores, eu acredito muito na união dos servidores. Eu faço parte de alguns grupos de servidores, eu vejo que todos pensam, a maioria pensa de forma diferente. Mas todos têm direito de ter pensamentos diferentes, mas nós temos que acreditar. Se um colega está ali, está se propondo a ser vitrine, se propondo a ser uma ferramenta para mudança, a gente tem que dar o voto de confiança, a gente tem que abraçar e a gente tem que ir. Porque a gente já está numa situação, e a gente pensar em não mudar essa situação fica complicado. A gente vai ficar anos e anos aqui conversando, tentando conscientizar os servidores, tentando conscientizar a população, e esperando elas amadurecerem. O medo é de chegar a um ponto da gente cansar. Eu acho que eu não vou cansar. Mas assim, a gente chega a pensar, poxa, a gente está dando burro em ponta de faca, sabe? Então a gente tem que pensar que nós somos a prefeitura. Nós somos a mudança. Nós somos a mudança. Rita, eu só queria comentar, assim, Fábio, como moro em Itaguaí desde 90, vim para cá com 8 anos, desde 2005, 2004 que eu me envolvo com a política da cidade, né? Então eu conheço alguma coisa, talvez. Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção é que os servidores sempre foram um número muito grande. O servidor, ele elege vereadores, né? Eu acredito que ele possa eleger mais ainda, que ele possa ser mais forte. E aí a gente acaba vendo o servidor tendo muitos problemas na história da cidade, justamente por falta da representatividade. E aí, sem nomes, né, mas é importante lembrar que houve uma época que a gente tinha uma pessoa que se apresentava como vereador e defensor dos servidores, mas que nem servidor era. Eu acho que é a grande questão. Nós sentimos no bolso. Nós somos servidores efetivos. O que acontecer de ruim na prefeitura vai afetar a nossa vida diretamente financeira, porque nós dependemos da máquina administrativa, né, para o nosso salário estar em dia. Então, assim, é importante o servidor entender isso, cara, que como é
legal, como é importante, e entender que a gente tem poder para eleger vereador, né? Você vai fazer a próxima pergunta aí, Rita, e tem resposta perfeita, porque você falou o número, 7 mil. E eu então complemento. Nós temos o poder de eleger e temos o poder de tirar, tá? Porque se prometeu, não fez, não volta. Perfeito. Então o povo tem que ter isso, né? E somente dar oportunidade para quem quer fazer alguma coisa. Se não fizer e não cumprir, tira de novo. Perfeito. Vamos lá. Vamos para as perguntas, porque são várias, né? Então, olha só. Na sua visão, tá? Além da fiscalização que deve ter, os vereadores, né, precisam fiscalizar, e eu acho que, né, no meu ponto de vista, isso ocorre muito pouco, ou talvez não seja divulgado. O que você acha, né, que está faltando, que está faltando aqui na cidade de Itaguaí, com relação à Câmara dos Vereadores? Assim, o vereador, ele é o fiscal dos atos do governo. Sim. Né? O vereador, ele é o elo de ligação entre a comunidade e o governo, o poder público. Falta essa ligação. Não tem representatividade. Nós temos os vereadores ali e, assim, alguns declaram que levantam uma bandeira, mas a gente não vê atuar por essa bandeira. Exato. A gente vê brigas que um levantou e o outro não levantou. Assim, é uma coisa complicada. Mas, assim, o vereador, ele tem o papel de desenvolver o local que ele está. Abrir o seu gabinete, né, para poder receber as demandas, para poder pedir informações ao executivo. O executivo tem que fazer, tem que responder, né, e eles precisam agir. Só que a gente vê muito pouco isso acontecer, né? Sim, o vereador ele tem um poder muito grande, ele ajuda, ele aprova o orçamento, sabe? Ele revisa, ele cria as leis. Então, assim, quando a gente para ver, a gente vê muita indicação. Tá certo que indicação faz parte do papel do vereador. Eu acho que é válido as indicações, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho mais ali, que a gente tem que participar mais para saber aonde os recursos estão sendo empregados de forma correta. Eu acho que acontece, Fábio, eu não sei se eu estou certa, tá? Me corrija, por favor, mas existem as indicações, existe uma votação, não é isso? Para que possa, por exemplo, algum recurso para uma escola, determinada escola está precisando de alguma coisa, vai lá e vamos fazer uma indicação. Vai ter uma votação, não é isso? Não. Muitas vezes não existe ali, a oposição tende a levar para o outro lado. Não, o processo é o seguinte, na verdade a função do vereador é cobrar. Beleza. A indicação é uma grande mentira. Né? A indicação é uma grande mentira. Que a indicação, Rita, ela não tem função nenhuma. Que a indicação é um papel que o prefeito que o vereador está mandando para o prefeito. Se o prefeito não quiser fazer, não vai fazer. Exatamente, não vai fazer. O papel mais pesado do vereador é fazer a fiscalização, cobrança e as leis. Né? Eu acho que assim, leis é a grande questão. Nós temos boas leis na cidade já. Talvez o papel do vereador já nem seja mais criar leis. Talvez seja revisar, adaptar para a nova realidade. O mundo mudou, né? Nós temos leis aí. Uma lei que eu quero entrar, a lei do Vale Transporte. É isso aí. Isso é um exemplo que hoje nós temos os servidores que estão precisando dessa revisão dessa lei que foi feita, que está lá R$8 e que ele já está pagando do bolso dele. Falta isso, por que não faz? Exato. A gente também tem uma outra lei, eu não sei o número dela, mas que ela não permite o pagamento mais de férias em pecúnia, de férias das férias prêmio. E a gente tem muitos servidores que eles não conseguem tirar. Eles não podem se ausentar do trabalho dele. E ao mesmo tempo eles não podem usufruir daquele direito do afastamento, porque a sua chefia direta ela não fica sem ele.
E isso foi tirado também. Antigamente existia uma lei que permitia você, o executivo, fazer a compra daquelas suas férias. Então, Sim. o servidor, ele não se afasta, mas ele é recompensado financeiramente. Aí ele fica esperando ao final. Quando chega no final para se aposentar, ele já não tem mais Não tem tempo mais. ali, ele já Aí sabe o que cumpriu ele tudo faz? e ele Ele- fica de graça. Vai ficar de graça. Sim, Não, ele fica trabalhando. Fica trabalhando para tirar aquele restante. É. Mas ele não quer mais trabalhar, é como se estivesse obrigando ele a Exatamente, trabalhar. Eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, pelo amor de Deus, me deixe para casa descansar, curtir minhas férias. Para mim isso não era uma lei, para mim isso era só um ajuste que um governo tenha feito e isso continua. Eu não sabia que tem uma lei que trata tem. disso, então. Tem. Interessante. Tá vendo? Então, Quanta coisa a gente precisa revisar? E aí, Muito é o que eu trabalho. falei, não é criar leis, mas pegar botar essas em leis, prática né? o que tem, revisar. Revisar, Falta isso. adaptar. Falta isso. Fábio, tem uma questão importante que você falou, que a Rita levantou aqui do transporte. Eu acho que é válido a gente levantar essa questão, Rita, continuar falando sobre ela, porque é uma demanda muito grande dos servidores Sim, hoje, essa muito. questão do transporte. Principalmente aqueles que têm um salário mais baixo, que isso, né, causa um baque muito grande no A orçamento gente deles. tem uma questão, Rita, relacionada a Itaguaí. Quando eu estava na estatística da educação, eu fiz esse levantamento junto à prefeitura também, o Fábio trabalhando na administração, de repente o Fábio pode até me corrigir, mas aproximadamente 80% dos servidores não moram em Itaguaí. Não. E aí imagina uma pessoa pagar, né, 2, 3 conduções para vir, 2, 3 conduções E para até voltar. quem mora em Itaguaí também Perfeito. não consegue, tem que pegar. Perfeito, porque a gente tem bairros aqui em Itaguaí que você tem que se Pegar deslocar, duas, pegar sim, 2 conduções, sim. né, para chegar Uma no trabalho. Kombi, pegar o que só entra Isso. Kombi, não entra o transporte alternativo, não entra um ônibus, porque não tem. Né? Sim. E aí, você acha que um vereador, claro que a gente entende que é uma demanda que parte muito do executivo, mas o vereador ele pode ajudar, né? Pode, Nesse processo. Ele pode, como Ele deve, né? E ainda mais se um vereador ele levanta essa bandeira do servidor, é uma obrigação dele. A gente cobrar dele para ele lutar não só pelo transporte, mas pela refeição. Né? Que não é refeição, é alimentação. Né? Mas subentende-se que é refeição por quê? Porque a pessoa, o servidor que está na educação, ele está na escola, ele não tem direito à alimentação, né? Ele tem um alimento ali na escola. Mas o auxílio, ele deveria ser refeição. A alimentação subentende-se que ele é um direito da gente para a nossa casa. É como se fosse um auxílio de uma cesta básica. Isso é uma questão muito polêmica. O meu Sim. entendimento, a minha visão. Sim. Essas leis, elas foram criadas ali no final de 2012, se não me falha a memória. A lei do transporte e da alimentação. Infelizmente, foi um período já de transição, já tinha acabado o processo eleitoral, se não me falha a memória, foi depois das eleições. Né? A população esqueceu a Câmara dos Vereadores, os servidores esqueceram a Câmara dos Vereadores e muitas leis foram criadas ali naquele oba-oba de final de 2012. Mas a criação dessa lei em si, ela foi muito polêmica, né? Porque um governo não conseguiu continuar. E aí ele criou... Nós tínhamos o concurso. Então, nesse ano, nós trabalhamos até 29 de dezembro, por volta de meia-noite, a Secretaria de Governo estava dando posse. Quando o próximo governo entra, em 2013, a gente pega um monte de servidores que estavam numa colocação de número 80. Sim. E o número 10, o número 20 passa não na entrou. frente daquele que está lá. Eu permaneci na Secretaria de Administração. O secretário da época foi o Dr. Werneck, né? E ele pediu para eu tocar esse processo, a posse dos professores DA1. Nós demos a posse para, se eu não me engano, 70 ou 60 e poucos professores, foi até no cochicho. E foi eu que fiquei ali na administração até 3 horas da manhã sozinho, atendendo o telefone. O pessoal ligava, que o pessoal se comunicava nos grupos.
não tinha o WhatsApp, assim, mas tinha o grupo na época do Facebook. Facebook, né? E eu lembro que o pessoal ligava, poxa, eu não acredito que tem alguém aí, e eu separava a pasta para a gente dar posse em fevereiro ali, no início de fevereiro. Aí eu organizei essa posse, e ela foi por conta de servidores que tomaram posse onde não podia, que estava ali aquela bagunça, porque todo mundo que passou para Itaguaí não queria vir para Itaguaí, porque o salário era pequeno. Quando lançou-se os auxílios, todo mundo, não, poxa, tem um auxílio, então vamos. Sim, Então começou a crescer e a gente ficou tentando acertar aquilo ali. Até pouco tempo, volta uma hora ou outra entra uma pessoa. Muita gente entrou na justiça. Olha, a questão dos auxílios é importante, esse auxílio alimentação, porque a gente vê que as outras prefeituras, né, eu cito o exemplo de Maricá, né, porque essa eu sei que sim, tem um auxílio alimentação, né, lá me parece R$600. Agora é meio polêmico isso, viu, Fabiano? Sim. Porque essa questão da alimentação, né, porque tem verba que é específica para alimentação do servidor, e a verba não pode ser a mesma, ou ao contrário, né? A verba da alimentação dos alunos não pode ser a mesma verba da alimentação do servidor. Então, assim, a gente vê que na prática isso não acontece. Todo mundo come a mesma comida. Exatamente. Então, se eu fosse, né, o gestor da cidade, eu optaria por não ter problemas e pagar o auxílio. Essa, para mim, é uma demanda que, como servidores, a gente tem que cobrar dos vereadores que virão no próximo mandato. Precisa fiscalizar, entende? A comida que está sendo servida é a mesma comida que está sendo servida para ambos, servidor e alunos? E não só isso, o valor que é recebido, ele é feito em cima de uma média de um determinado cargo. Esse cargo que eu não ocupo, que você não ocupa, mas eles pegaram o cargo de menor valor para colocar esse valor, esse percentual. Então, assim, Entendi. Eu acho que deveria rever isso e fazer uma média, que seria o correto. Fábio, nós estamos chegando ao final, olha, ficaríamos aqui horas e horas, né? Só tem muita coisa ainda para conversar. Mas o que tem para conversar, eu vou já deixar o convite aqui para você voltar, porque eu quero que essas propostas, né? Porque são propostas que você vai trazer, né? Os seus projetos, suas propostas. Eu só queria que você me dissesse o seguinte, na sua visão, hoje, o que você acha que precisa melhorar em Itaguaí? Tanto para o servidor quanto para a população. Que precisa melhorar para a população e para o servidor? Acredito que muita coisa, né? Assim, a gente tem um plano de carreira, né? Que não é cumprido para começar. Não é cumprido. Nós temos direitos que não foram... que historicamente os nossos direitos eles não são respeitados. Essa é a verdade. A gente não está falando de governo A, B e C, a gente está falando de todos. Passam-se todos os governos e não respeitam os direitos que nós temos. Sim. Né? Um exemplo, o plano de cargo e salário. Nós estamos, de 2015, nós não recebemos janeiro, fevereiro, março e abril. Esses 4 meses. De 2015. 2015. Estão ajuizados. Né? Assim, são coisinhas que a gente vê passar e quando a gente fala do servidor, a gente fala mais do servidor efetivo, mas a gente tem que abraçar e unir os comissionados e os contratados. Os contratados, ainda mais porque existem contratados que estão aí há 10, 20, 30 anos na função. A pessoa não conseguiu passar no concurso, isso, aquilo, mas ela ajuda, ela é do município. Mas como passar no concurso se não tem concurso? Sim, também. Ela tá ali, né, há tanto tempo e de vez em quando ela é desligada e ela não tem seus direitos respeitados.
ela não recebe seu 13º, suas férias proporcionais, fica Exatamente. naquele processo administrativo e ele vai indo. Se a gente olhar, nós devemos ter centenas ou milhares de processos administrativos ali ao longo Muitos adoecem, muitos não ganham o que deveria ganhar, né? Não deveria ganhar um salário, né, como o efetivo, mas termina não ganhando. E é cobrado às vezes muito mais, não consegue ter a nossa voz, porque eu digo para você que eu me orgulho muito Sim. de chegar aqui, poder falar, poder Sim. cobrar, e não sou servidora, vou cobrar para todos, né? Sim. E hoje nós estamos aqui para lutar não só pelo servidor efetivo, mas também por esses servidores que não têm voz, Sim. porque não podem ter, né? Até mesmo os terceirizados. Sim. Que a gente conhece alguns terceirizados e sabe da dificuldade que eles passam. O assédio moral também é algo que está muito recorrente, Sim. né? A gente tem recebido várias Sim, demandas. a gente não fala dessa gestão em si, mas do histórico dela e das pessoas que estão ali abaixo dos grandes cargos que acabam cometendo esses assédios, até mesmo sem... Falta de conhecimento. Às Sim. vezes não tem conhecimento do que está fazendo, né? Fábio, o que você diria, né? Suas palavras finais para os servidores, os nossos seguidores. Pode olhar para aquela câmera lá e falar com eles tudo que você tem para falar. Então, eu acho que essa é uma oportunidade da gente ter um representante legal, né? É a oportunidade da gente ganhar voz. A gente tem que se unir. A gente tem que tentar essa mudança. A gente não pode ficar esperando mais. É o que eu sempre falo, a gente tem que ser a mudança que a gente tanto deseja. Então, servidor, vamos votar juntos, vamos cobrar juntos, vamos lutar juntos. A gente precisa de união. Muito bom, Fábio. Muito bom. É isso aí mesmo. Fábio, foi um prazer, tá? Ter você aqui conversando. Muito assim, satisfatório, né? Ver que temos servidores tão qualificados como você e continue na luta, porque é assim que a gente precisa de servidores como você. Agradeço. Você ia falar alguma coisa? Não, que é essa ideia. Eu acho que a palavra união, né? É o que tem que gerir aí a mente dos servidores nesse ano. Esse é um ano de união, porque a gente tem que trabalhar a ideia que tem que ter um servidor lá representando a gente na Câmara dos Vereadores. A gente tem que acreditar. Perfeito. A gente pode, nós podemos. Sim, sim. Isso parte da união. Fabiano, prazer ter você aqui comigo. Eu agradeço também pelo convite. Obrigado. Muito obrigada. Tá ótimo. Tá ótimo. E está convidada, entre outras vezes, vir aqui comigo. Com certeza, tá? virei. Ajuda aqui. Pode deixar. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast, tá? Eu quero que vocês curtam, compartilhem, dê o seu like e já espero o próximo, porque a gente já está aí com outros candidatos, pré-candidatos que a gente vai entrevistar e você pode mandar também a dica de quem que você quer que seja entrevistado aqui. Um grande beijo para vocês.